Crianças, tudo bem? Hoje a tia Sharon tá aqui com a ajudante da tia Esther, né, Esther? E hoje a gente tá indo pro nosso 10º dia de devocional, crianças. Hoje a tia quer deixar para vocês um exemplo de sabedoria, crianças. E a tia quer falar um pouquinho de Salomão. Crianças, Salomão, vocês sabem, ele é filho do rei Davi. Ele foi ungido rei no lugar do pai dele, pelo pai dele mesmo, certo, crianças? E naquele momento em que o rei Davi ungiu Salomão, crianças, eu creio que Salomão viu um grande desafio. Porque a palavra me conta, crianças, que Salomão, ele decidiu ir no mesmo monte que o pai dele fazia sacrifícios e foi lá sacrificar. Pedia a Deus que desse a ele sabedoria, as crianças, e conhecimento. E ele foi lá, crianças, levou 1000 bois, 1000 sacrifícios, crianças, para sacrificar naquele monte. E ele sacrificou e descansou. Só que a Bíblia me conta, crianças, que Deus falou com ele através de um sonho. E falou assim, ó, Salomão, me pede o que você quiser. E aí, crianças, que Salomão falou para Deus, eu quero sabedoria e conhecimento. Porque quem vai ter sabedoria para julgar e conduzir esse povo, que é o povo de Davi, meu pai? Crianças, olha a humildade dele, ele reconheceu que ele não era capaz de conduzir, mas que precisava da ajuda do Senhor. Aí, crianças, Deus respondeu para ele que além do que ele pediu, que era sabedoria e conhecimento, Deus iria dar bens, riquezas e honra para ele, como nenhum outro teve e com certeza nenhum outro teria também igual a ele. Aí tá, crianças, aconteceu o primeiro julgamento lá de Salomão. Vieram 2 mulheres, 2 prostitutas, crianças que moravam na mesma casa. E aí essas mulheres tiveram filhos. Uma teve um bebê primeiro e 3 dias depois a outra teve outro bebê. E aí, crianças, que uma delas não tinha ninguém na casa. A palavra diz que não tinha ninguém na casa. Só estavam as duas, lá em 1 Reis 3,16. Uma delas dormiu em cima do bebê e matou o bebê, crianças. E a outra ficou com o bebê vivo. Só que enquanto essa que estava com o bebê vivo estava dormindo, ela foi lá, a que matou o bebê, foi lá, pegou o bebê vivo dos braços dela, deixou o bebê morto nos braços da outra e saiu. Quando acordou, ela viu aquele bebê morto, mas ela entendeu, ela viu que tinha alguma coisa de errado. Não parecia ser o filho dela. Enquanto a outra estava vivendo com o filho vivo da outra, certo? Vocês já vão entender melhor. Crianças, numa situação dessa difícil, a gente precisa buscar os conselhos, certo? E elas foram até o rei Salomão com os 2 bebês, e aí com o bebê vivo. E aí, crianças, que elas contaram a história para o rei Salomão, o que tinha acontecido. E a mãe do bebê vivo falava assim, ó, meu rei, eu sou tua serva. Eu acordei com esse bebê morto nos meus braços, mas eu sei que ele não é meu. E aí, crianças, para vocês entenderem a história e entenderem aquilo que a tia quer que vocês guardem no coraçãozinho de vocês. Salomão falou assim, então você está me falando que esse bebê que está vivo é teu e ela está me falando que esse bebê que está vivo também é dela. Pois bem, Salomão, rei Salomão falou, peguem a espada. E naquele momento, crianças, ele colocou aquele bebê vivo ali no meio e foi, ó, para descer a espada. A mãe, que era mãe de verdade, gritou, não, 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 meu rei. Deixa que viva o meu filho, deixa o menino vivo, dá para ela o menino então. E aí, aqui o bebê estava morto e falou assim, ó, nem o meu e nem o teu vai viver. Mata os 2. Crianças, naquele momento Salomão descobriu que a mãe verdadeira era aquela que estava deixando o bebê vivo. E ele decidiu, deem a elas o bebê
Vivo a ela, porque ela é a mãe de verdade. Crianças, olha a sabedoria que ele teve em decidir essa situação. Ele decidiu mostrar que ele iria partir ali no meio aquela criança para que metade ficasse com uma e metade com o outro, mas naquele momento Deus mostrou para ele que a mãe daquela criança realmente era aquela que estava falando e pedindo para que vivesse. Crianças, a palavra nos diz que Deus dá sabedoria a todos que desejam e pedem. Então, que nesse dia vocês possam entender que as situações da nossa vida nós só vamos conseguir solucionar com a sabedoria do Senhor. Então peçam a Ele. Eu peço que Deus abençoe muito o dia de vocês e até amanhã. Tchau!